Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as alternativas que vocês podem ter para fazer a clipagem seletiva da artéria uterina de forma temporária. Então, quando a gente pega a divisão da artéria ilíaca comum, ela divide em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Então, aqui a artéria ilíaca externa, artéria ilíaca comum. Daí, por exemplo, desse lado é a direita e a artéria ilíaca interna. O primeiro ramo que sobe é a artéria umbilical obliterada. O primeiro ramo que a gente tem saindo da artéria umbilical obliterada é a artéria uterina. Quando a gente tem, basicamente isso é utilizado, parte benigna, por exemplo, miomas muito grandes para evitar sangramento, e eu vou mostrar a estratégia para vocês. E na parte oncológica a gente tem um caso muito específico, que é quando a paciente tem um sangramento muito grande pelo tumor de colo de útero e a gente não consegue tratar a doença em si. Então, uma forma paliativa é a ligadura da artéria uterina, se a gente conseguir de forma seletiva, ou se não, fazer a ligadura aqui, a trombose desse vaso, para evitar que chegue sangue aqui e tente parar o sangramento que a paciente está tendo de forma maciça, tá? Quando a gente faz o clampeamento temporário das artérias uterinas, a gente não faz na origem, diferente de quando a gente faz o tratamento de alguma doença oncológica. E a gente sabe que a artéria uterina, ela é tortuosa e passa muito próximo aqui o ureter. Então, a maneira mais fácil, e vocês vão poder acompanhar aqui num vídeo que vai correr aqui do lado, a maneira mais fácil de vocês fazerem essa abordagem é fazendo medial ao infundíbulo pélvico. Então, o infundíbulo pélvico vai estar aqui, forma medial, tem o peritônio correndo aqui. Se a paciente for magra, a gente consegue ver por transparência o ureter descendo para a pelve, no sentido do trígono vesical. Se a gente não conseguir, abaixo do promontório, a gente vai fazer a abertura do peritônio e quando a gente fizer a tração, o gás vai entrar do pneu peritônio e aquela espuma é o espaço avascular pararetal. Um pouco acima é onde a gente vai encontrar o ureter. O primeiro vaso que estiver cruzando aqui anterior é a artéria uterina. E nesse local é que a gente vai fazer a abordagem. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, nesse vídeo aqui em cima, essa abordagem ela pode ser feita basicamente de 3 formas. Então, primeiro, você pode usar um clipe que chama Hemolock. Só que esse é um clipe plástico, mas que ele é muito difícil de você retirar. Então, o objetivo nosso não é fazer um clampeamento seletivo, mas temporário. Se ele é temporário, esse é um fator negativo para colocação desse clipe. E ele é um clipe realmente que é feito para vasos. Então, a segunda opção são os clipes metálicos, que são aqueles clipes de titânio que a gente tem, são os clipes metálicos. Esse clipe, apesar da gente usar com frequência para clipar vasos, ele sai com muita facilidade. Então, você não precisa ter medo de colocar o clipe, ele vem assim, né? Você coloca o clipe e aperta, ele interrompe a vascularização, depois você vem com um mixer, um Maryland, ou qualquer pinça traumática e puxa lentamente, fazendo uma tração contralateral com o vaso. E dessa forma você consegue tirar o clipe. Eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, vocês vão ver aqui na tela, que vocês vão ver como é facilmente tirado. Agora, a dica principal e que eu queria compartilhar com vocês é essa dica aqui, ó. Que um colega lá do sul, de Curitiba, o William, ele mostrou num vídeo que a gente tem na plataforma da metodologia cirúrgica, que é você fazer um laço com um fio. Só que qual que é a dica? A gente sempre faz o seminó, a gente pega um lado do fio, faz 2 voltas com a pinça e vai pegar o outro lado do fio e nas pontinhas. E daí você faz um sentido contrário com as pontas e no meio fica o nó. A dica é o seguinte, você faz as 2 passadas, ao invés de você pegar na ponta,
você pega no meio do fio. E o que vai acontecer? Ele vai fazer um seminó falso e vai sobrar uma parte grande do fio e do outro lado uma pontinha. O que vai acontecer? Quando você terminar a cirurgia, você puxando aqui e puxando aqui em sentidos contrários, esse nó vai se desfazer. Você não precisa cortar o fio. Então, ao mesmo tempo, você manteve ele fechado, mas a facilidade na retirada. Uma alternativa que você tem é você fazer os 2 seminós habituais, mas daí fica muito difícil você tirar. Você tem que cortar o nó e pode acontecer de você machucar a adventícia do vaso. Quando você machuca a adventícia do vaso, você tem chance de ter trombose daquele vaso. E daí, nas pacientes, pode ter algum prejuízo, principalmente nessas miomectomias, que você está tentando preservar o útero, né? E você vai prejudicar a vascularização. Então, essa dica que eu queria compartilhar com vocês. Se você não está acompanhando nosso canal com frequência, porque não é um seguidor, ative um sininho aqui embaixo, que toda semana tem vídeo novo para vocês. Espero que essa informação possa ajudar na sua cirurgia. Um grande abraço.